Planner da Prudential. Hoje eu tomei a liberdade, né, de convidar um cara que é muito especial na minha vida, um grande amigo, Life Planner também da Prudential, meu amigo Joca. Hoje o motivo não é bater papo só para dar risada, né, para falar sobre os nossos negócios. Né? Hoje, apesar de ser esse cara de sorriso largo, né, hoje a gente vai falar de um assunto sério e muito sério, que é a esclerose múltipla. Esse mês de agosto é o mês de conscientização da esclerose, né, Joca? E o Joca é portador de esclerose múltipla. Isso prova que esclerose não tem cara, é uma doença oculta. E hoje a gente está aqui para bater esse papo. Isso aí. É isso? Então, Joca, eu vou deixar agora você se apresentar, né? Eu queria que você, se possível, né, falar quando você recebeu o diagnóstico, falar um pouco da tua história, quais impactos tiveram, né, ao receber esse diagnóstico, tanto do ponto de vista emocional. Eu conheço a tua história, sei que do ponto de vista financeiro, né, você teve muitos desafios. Eu queria que você pudesse aí compartilhar com o pessoal um pouquinho da tua história. Pode ser? Claro, agradeço aí o convite. E bem, conviver com a esclerose múltipla não é fácil, tá? Não é fácil. Como toda doença, existem níveis, existem formas dela aparecer, tá? Como você citou, uma doença oculta, muitas vezes é oculta, outras vezes pode mostrar fisicamente. Então é importante em relação a isso a gente entender que agora, no mês de julho, foi aprovada uma lei que protege essas pessoas que têm doenças ocultas. Por quê? A gente, muitas vezes, tem uma doença quando está sentindo uma dor, uma fraqueza, um sentimento, uma tristeza, uma depressão, e não está mostrando fisicamente. Então, às vezes, você está com um problema sério que outras pessoas não conseguem identificar. Então, inclusive, essa lei, através de um cordão de girassol, com uma fita, né, com girassóis e tal, e sua identificação, em lugares públicos você vai ser facilmente identificado. Assim como esclerose múltipla, autismo, outras doenças que muitas vezes não são vistas facilmente. Tá? Mas, falando de mim, falando de tudo que eu passei até hoje para descobrir a esclerose e ter o diagnóstico e como é a minha vida com a doença, eu descobri há aproximadamente 18 anos. Que idade? Eu estou com 38 hoje. Você tem 20 anos. Mais ou menos isso. Tá? Mas o diagnóstico da esclerose é uma coisa. A partir de quando, de fato, eu apresentava sintomas, é outra. Tá? Porque eu descobri, depois que eu comecei ao médico, de uma forma muito rápida. Tá? Porque competência da equipe médica, porque eu tive condições, graças a Deus, de ter o melhor tratamento, de ir atrás dos melhores médicos, inclusive no diagnóstico, para você ter uma ideia, um mês depois dos primeiros indícios de fato da esclerose, eu fui para os Estados Unidos. Estive num hospital chamado Mount Sinai, em Nova York, que daí eu tive um médico, uma pessoa muito especial em relação à doença, um dos maiores especialistas do mundo. Eu tive muita coisa aqui, mas eu vou começar do Mount Sinai. Estive no Mount Sinai, em Nova York, onde startei um tratamento. É uma coisa que teve um custo muito alto, naturalmente. Também pude, nessa ocasião da viagem, comprar medicamentos de uma forma mais barata do que a gente compra no Brasil. Tá? E estocar. Quando eu voltei, não era fácil conseguir pelo SUS tudo isso. Demoraram alguns meses até que eu tivesse o medicamento da doença. Mas o principal em relação à descoberta da esclerose, quando fui diagnosticado, foi o impacto. A gente não sabia o que ia acontecer, o que era a doença, era um misto de angústia, ver meus pais muito preocupados. Eu tinha 20 anos, 20 e pouquinhos anos, entendeu? Então é muito difícil você encarar aquilo. Eu sempre, como você disse, graças a Deus, tenho uma cabeça muito tranquila, tá? Mas eu estava numa fase da minha vida muito boa, onde eu tinha grande responsabilidade, tá? Eu fico muito pensando, se hoje eu tivesse um diagnóstico desse, porque é completamente diferente. Hoje eu tenho um filho, eu sou casado,
eu tenho uma cobertura familiar, eu tenho responsabilidade muito diferente. Ali, eu dependia de meus pais, entendeu? Então, toda a questão financeira, toda a questão de peso grande em me prover o que era preciso era deles. Ô, Joca, e muito se fala que esclerose múltipla é genética. Você tem caso na família, alguém da tua família já teve esclerose, foi portador de esclerose ou não? Não tem. Sim, o que é que faz uma pessoa ter esclerose, ninguém sabe. Tem muitos estudos que falam em genética, tem estudos que falam em vírus, entendeu? Mas ninguém sabe ao certo. Pra você ter uma ideia, atinge mais mulheres que homens. Atinge mais pessoas em lugares frios, fora da zona tropical. Tá? Isso já é estudos estatísticos que mostram. Então, a maioria das pessoas são diagnosticadas após os 30, 35 anos. Tá? Eu fui diagnosticado com 20 e pouquinhos. Então, a gente não tem ao certo nada. Eu vi que pesquisa recente fala em uma combinação de fatores. Desde tabagismo, índices baixos de vitamina D, né? Uma combinação de fatores, obesidade, pode desencadear a esclerose, né? Eu achei... Tem muita gente que faz tratamento, diz assim, porque a gente está falando do Equador aqui, a gente tem muito sol, aí a medicação sol é vitamina D naturalmente, né? Porque cria. Tem gente que toma suplementação de vitamina D, tá? Até fora do país, eu escutei muita gente, eu escutei amigos na Europa dizendo isso, que fazem suplementação, tá? Mas de fato, a evolução da medicina é rápida para quem vem de fora. Mas eu estou nesses 18 anos, eu comecei tomando 3 injeções por semana que eu mesmo aplicava, efeitos colaterais fortíssimos, entendeu? Eu sei que eram caríssimos, né? Caríssimos. O custo mensal, nessa época, era mais de R$10 mil, pra você ter uma ideia. A cada uma injeção? A cada semana, cada 3 injeções. O dinheiro da época era R$40 mil. Se você pensar 18 anos atrás, é um valor altíssimo, entendeu? E a minha pessoal maior dificuldade na época foram os efeitos colaterais. Tá? Os efeitos colaterais da vacina, da medicação eram muito fortes. Tá? Eu tinha sempre sensação de gripe fortíssima no todo, 3 vezes por semana. Então eu me sentia com a sensação de moleza, dores no corpo inteiro, calafrios, febre durante a madrugada, 3 vezes por semana. Então isso dificultou meu trabalho. Tive que ficar afastado alguns meses inicialmente até concretizar o diagnóstico. Tá? Então o impacto financeiro, psicológico é muito grande. Certo? Ô, Joca, eu tenho uma tia que tem esclerose lateral amiotrófica. Quando minha tia foi diagnosticada, só se falava o seguinte, é aquela doença da atriz da Globo, acho que é a Cláudia Rodrigues. E se confunde muito esclerose múltipla com esclerose lateral amiotrófica. Tem realmente algo a ver? São da mesma família? Você sabe dizer? Não tem relação. Não tem relação uma coisa com a outra. Tá? São doenças completamente diferentes. Certo? A Cláudia Rodrigues tem esclerose múltipla. Ela tem múltipla, entendeu? Tem muita gente tem se diagnosticado muito mais a esclerose múltipla por causa exatamente da aceleração da medicina, dos exames, do conhecimento. Tá. Isso aí, como eu falei, eu tomava 3 ações por semana, passou para 1 por mês, hoje eu tomo 1 a cada 6 meses, medicações novas. Então, a evolução da medicina acontece, está sempre em estudo. A esclerose múltipla não tem cura, tá? Hoje não tem cura. E essa injeção, eu sei que a gente é amigo, né? Ela custa mais de 100 mil reais, acho que cada 6 meses. Isso, assim, mas custa mais que isso. E você falou aí da aceleração do número de diagnóstico, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e vi que do ano passado, né, de 2021 para 2022, teve um crescimento de mais de 30% do número de diagnósticos, inclusive na rede pública. Então, infelizmente, e aqui na Prudential a gente sabe disso, né, é uma das linhas que a gente paga benefício por doenças graves, e não é à toa que essa linha é uma das que também vem crescendo o maior número de pagamentos da Prudential.